Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião. Hoje temos a audição do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, a quem saúdo, o Engenheiro António Laranjo, juntamente com a equipa que o acompanha, a partir de um requerimento oral aprovado nesta Comissão, de iniciativa do Partido Socialista, sobre a extinção da Direção de Gestão e Fiscalização da IP Engenharia. Como é normal nestes momentos, a reunião vai incidir exatamente sobre o tema que esteve na base do requerimento aprovado e, por isso, eu desde logo solicito a todas as senhoras e senhores deputados que as perguntas, as questões sejam exatamente sobre este tema e não sobre outros, porque não é esse o objetivo nem o objeto desta reunião. Dar a informação de que nestas grelhas, que sem fim de tempo habitual desta Comissão, o Sr. Engenheiro Laranjo terá uma intervenção inicial de 5 minutos, se assim o entender, se não passamos logo para as perguntas. Depois teremos previsto uma primeira ronda de 7 minutos cada grupo parlamentar, com a resposta também do mesmo tempo de parte do Sr. Engenheiro ou de alguém que o acompanha, caso seja esse o entendimento, havendo a possibilidade ainda de haver uma segunda ronda de 3 minutos para todos os partidos e ainda uma terceira de inscrição livre dos seus deputados de 2 minutos. Penso que hoje o tema é muito focado, é muito dirigido e com certeza que todos teremos a ganhar se nos centrarmos nesse tempo, sermos objetivos e com certeza que não necessitaremos desta grelha tão extensa por força daquela que foi a decisão da Comissão, que foi de viabilizar um requerimento oral do Partido Socialista sobre a extinção da Direção de Gestão e Fiscalização da IP Engenharia. Assim sendo, penso que podemos dar início e eu daria desde já a palavra ao Sr. Engenheiro António Laranjo, recordando que o nosso auxiliar de tempo está ali à nossa frente e, por isso, tenha à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente desta Comissão. Na sua pessoa, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Permitam-me que apresente as pessoas que me acompanham. Dr. Alexandre Barbosa, que é membro do Conselho de Administração, quer da IP Engenharia, e, portanto, nessa dupla qualidade está aqui. O engenheiro Carlos Fernandes, que é vice-presidente do Conselho de Administração da IP, e eu, que assumo a presidência das duas empresas, quer da IP Engenharia. Naturalmente que, com 5 minutos, tentarei ser o mais breve possível e estruturava esta primeira intervenção em 2 ou 3 pontos, penso que o terceiro já lá não consigo ir, mas pelo menos em 2 pontos. O primeiro, no que diz respeito, no fundo, àquilo que é a IP Engenharia e o seu enquadramento na IP, porque só se percebe uma reorganização quando se percebe quais é que são as entidades que estão em causa, e permitam-me que refira que a IP Engenharia, sendo uma empresa do Grupo IP, tem uma origem numa outra entidade, que é a Ferbritas, em 1976, e que desde essa altura, praticamente até ao final da década de 90, esta empresa não tem qualquer relação com prestação de serviços de engenharia, mas sim com uma produção de atividade mineira, e quando digo mineira é exploração de uma mina, exploração de agregados britados que eram utilizados no caminho de ferro. No final da década de 90, e porque fazia parte, havia necessidade, na altura, de se lançar o nó ferroviário, no fundo, desta travessia de Lisboa, da ponte 25 de Abril, foi, no fundo, cometida a esta entidade também integrar um consórcio para exercer funções de fiscalização nesta área. Desde aí até, 2012, praticamente, a atividade foi sempre muitíssimo reduzida, quer no que diz respeito à gestão de contratos de construção, quer no que diz respeito à execução de projetos de engenharia, muito poucos eram desenvolvidos, e também na atividade de fiscalização. Em 2012 ela teve para ser extinta e vendida, e em 2013, com uma administração que nos antecedeu, uma administração da REFER, esta IP Engenharia foi concentrada aqui, ou tentativa de concentração de toda a atividade de engenharia do Grupo IP relacionada com projetos. Esta medida não resultou e em 2016 foi feita a reversão desta decisão
e, nessa altura, já com este Conselho, foi estabelecida uma estratégia para a IP Engenharia que é, e já lá iremos depois ao longo destas sessões, desta sessão, é de reforçar aquilo que são as competências técnicas e especializadas da IP Engenharia na área da engenharia ferroviária, particularmente nos projetos complexos da engenharia ferroviária e também na revisão de projetos, e é a única capacidade que tem de poder responder, e cada vez menos, também já nessa altura tomada a decisão de que as atividades de planeamento e controlo na atividade de gestão de empreendimentos de construção e a própria fiscalização vai migrar progressivamente para dentro da IP, aliás, fortalecendo aquilo que são as atividades da IP. Isto é aquilo que me permitia dizer neste contexto de IP Engenharia e a sua origem e a sua atividade. Devo dizer ainda que a IP Engenharia conta atualmente nesta área que está aqui em causa, ou seja, naquilo que se chamava a Direção de Gestão e Coordenação de Empreendimentos e que tinha lá dentro a Unidade de Fiscalização. Esta direção deixou de ter há bem pouco tempo uma unidade de planeamento e controle de gestão da construção que migrou para dentro, na sua íntegra, para dentro da IP, e reforçando as competências da IP, e por isso mesmo ela deixou de ter a dimensão de uma direção e passou a ter a dimensão de uma unidade. Isto é a estrutura orgânica da própria empresa, aliás, é uma decisão de gestão da própria empresa que está aqui a ser escrutinada. Dito isto, e naturalmente disponíveis para voltar a este assunto, assim que os senhores deputados o entenderem, permitam-me só fazer uma breve diferenciação entre aquilo que está aqui em causa, que é a fiscalização. Primeiro, a fiscalização de empreendimentos é uma vertente da fiscalização, aquela que se calhar é a mais comum de todos nós. Essa fiscalização de empreendimentos tem, digamos, tem um foco que está claramente definido na própria lei. E depois temos aquilo que se chama a fiscalização da manutenção, ou seja, a fiscalização ao nível de prestações de serviços, que tem uma vertente completamente diferente e que é executada exclusivamente por meios internos, quer na área rodoviária, quer na área ferroviária. E, enfim, só para termos uma dimensão destas duas vertentes, enquanto que na IP Engenharia nós estamos hoje com cerca de 10 pessoas nesta vertente de unidade de coordenação que está ainda na IP Engenharia. Nós na IP, no grupo IP, temos na área ferroviária cerca de 450 pessoas na fiscalização da componente de manutenção na área ferroviária e cerca de 300 pessoas na fiscalização da componente rodoviária no grupo IP. Eu ficaria por aqui, tentando já exceder aqueles 5 minutos que me tinha dado. Penso que foi útil exceder por 1 minuto e 28, porque estava exatamente a falar do tema que o traz cá hoje. Assim sendo, daria a palavra ao Sr. Deputado Carvalho do Partido Socialista para 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, e procurando ser objetivo e sintético, já vamos num dia longo de trabalhos e se conseguirmos aqui, e julgo que estamos em condições de conseguir esclarecer ao longo de rondas de perguntas de diversos partidos, usarmos apenas uma ronda e conseguirmos fazer o esclarecimento profícuo. Começaria por dizer, obviamente, por agradecer a intervenção inicial por parte do engenheiro António Laranjo, mas explicar que o contexto do Partido Socialista foi este requerimento oral. Ele surge no seguimento de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, a respeito deste mesmo tema, e achamos que era importante, antes dessa mesma audição, fazermos aqui uma audição da Infraestruturas de Portugal, e é neste sentido que este requerimento se processa. E nós reconhecemos que a nossa preocupação, e julgo que a preocupação aqui comum a todos os grupos parlamentares, é perceber se a Infraestruturas de Portugal, com esta reorganização, perde capacidade, perde know-how naquilo que é uma área muito importante da fiscalização. Pelas suas palavras iniciais, depreendi que a IP Engenharia, no que diz respeito à parte da fiscalização, em particular,
tem um quadro de recursos humanos muito limitado face àquilo que internamente a IP tem para desempenhar essas funções. E, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo, embora antevendo a sua resposta, é se considera que estão garantidas com esta reorganização uma premissa muito importante, pelo menos para o grupo parlamentar do Partido Socialista, que é a salvaguarda da continuidade da Infraestruturas de Portugal com capacidade de fiscalização de intervenções. Obviamente, com maior incidência no ramo da manutenção do que nos empreendimentos, como obviamente todos conseguimos facilmente perceber. Depois, um segundo aspecto, nós também reconhecemos que há, ao longo dos diversos períodos, alguma instabilidade no que diz respeito à IP Engenharia, no que diz respeito a esta área. A empresa esteve para ser vendida, foi fruto de fusões, enfim, também não é o melhor cenário para que a estabilidade não existindo, não é o melhor cenário para que possa ocorrer a atividade normal por parte destes trabalhadores e, portanto, aquilo que eu também queria questionar é se esta migração se causou, se tem o apoio de parte dos trabalhadores que irão mudar e que irão ver as suas funções parcialmente modificadas. E, em segundo lugar, perceber também de que forma é que estes 10 trabalhadores, no caso que referiu, se vão enquadrar entre a parte ferroviária ou a parte rodoviária, se há também essa mesma definição por parte da IP face às novas funções que os trabalhadores vão executar. Por outro lado, perceber também se há preocupação por parte das Infraestruturas de Portugal de ter algum plano específico de formação que acompanhe esta mesma integração, porque é para nós muito importante que todas as alterações que se faça, enfim, que devem obedecer, obviamente, a racionais económicos, de eficiência, e acreditamos que é nessa lógica que está a promover esta reorganização, mas também é muito importante que não se perca nem o know-how que está adquirido ao longo de vários anos, nomeadamente na parte ferroviária, onde a IP Engenharia mais atividade concentrava. É muito importante que este conhecimento passe para a IP na mesma, que continue com esse conhecimento e que haja uma valorização daqueles que hoje estão a integrar uma nova estrutura. Por fim, aproveitaria também para questionar e para garantir, ou melhor, para querer ouvir de viva voz da IP, se esta alteração tem por objetivo aumentar, ou faz parte de uma estratégia da IP em aumentar, do ponto de vista da sua atividade interna e sem recorrer a recursos externos, através do seu quadro próprio, a maiores operações de fiscalização. Se isto é um objetivo de médio prazo, de curto prazo da IP, ou se não prevê esse reforço de capacidade por parte da Infraestruturas de Portugal. E aqui reforçando que é nosso entendimento que, enfim, reconhecendo também algum conflito que possa haver entre a mesma empresa fazer projeto e a mesma empresa fazer fiscalização, reconhecendo essas limitações que eventualmente possam existir, mas era muito importante para nós, e esse é o principal foco que aqui gostaríamos de ver garantido por parte do Sr. Engenheiro, que a Infraestruturas de Portugal estará de forma firme e convicta de que a fiscalização é uma área que não pode perder a centralidade dentro da IP no que diz respeito à fiscalização dos empreendimentos e da manutenção. E julgo que com isto, percebendo que o quadro de trabalhadores, eu tinha aqui esta questão apontada, mas referiu que eram 10, mas pedia que confirmasse se estamos a falar, entre todos os recursos humanos, só estamos a falar mesmo de 10 pessoas, perceber, e sintetizando, perceber se houve aceitação por parte desses trabalhadores, ou uma fácil aceitação, se há algum plano de formação associado e se a IP pretende reforçar a sua capacidade de fiscalização através de recursos próprios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem mais tempo do que a pergunta, porque regimentalmente tem 7 minutos e por isso dou-lhe a palavra para esse efeito. Ora bem, este é um tema que, de facto, enfim, se esgota muito nestas questões. Primeiro,
Muito obrigado pelas questões. Efetivamente, a IP não perde capacidade, muito pelo contrário, aquilo que a IP pretende com esta reorganização. E esta reorganização não é uma questão pontual, é um procedimento progressivo, estratégico que temos para a própria empresa. E permita-me aqui reforçar aquilo que já referi. Nós pretendemos que a IP Engenharia seja a reserva estratégica de engenharia ferroviária do Grupo IP e, portanto, é nela que nós queremos concentrar aquilo que é a execução de projetos e a revisão de projetos, e essa é uma componente, quer para o Ferrovia 2020, que já está, digamos, numa fase mais ultrapassada, mas fundamentalmente para aquilo que possa vir a ser o PNI 2030, queremos naturalmente esse reforço de capacidade. E quando trazemos para dentro da IP o conjunto de pessoas que estavam na área de fiscalização de empreitadas, é porque nós queremos reforçar as competências de know-how que temos dentro da própria IP, quer na área ferroviária, mas onde temos também empreendimentos na área rodoviária. Portanto, obviamente que sim, é para reforçar capacidades e sem qualquer prejuízo, muito pelo contrário, permitindo a abrangência do maior leque que estas pessoas podem trazer, e podem trazer porque, deixem-me só dar-vos aqui uma outra nota. A fiscalização de empreitadas é uma vertente que consome recursos humanos que é incomportável para uma empresa tê-los disponíveis para fazer a fiscalização das suas empreitadas. Só para termos uma noção, aquilo que em 2020, neste ano, nós temos no mês de homens-mês para as empreitadas de fiscalização, as empreitadas que estão a decorrer, na área da fiscalização, é qualquer coisa como próximo de 800 pessoas, e aquilo que prevemos para 2021 é de cerca de 1.000 a 1.100 pessoas. Portanto, são números que não têm qualquer expressão dentro da própria empresa, portanto não há capacidade, e então o que é que nós precisamos ter é nas posições-chave e na coordenação, que essa sim obrigatoriamente tem que ser nossa. Portanto, é para essas coordenações e posições-chave, ou seja, nas especialidades, quer ferroviárias, quer rodoviárias, que nós temos as nossas pessoas, as nossas equipas vocacionadas. A transferência da IPE, desta unidade para dentro da IP, faz parte de um processo e não teve qualquer, digamos, reação negativa, pelo menos naquilo que é conhecido. Eu tenho comigo, particularmente nesta matéria de capital humano, a administradora, quer da IP, quer da IPE, que tem o pelouro do capital humano e, portanto, habilitada a responder mais concretamente a qualquer questão nesta matéria. E também nos permitiu aqui resolver uma questão que havia dentro da IP de alguma promiscuidade para quem elabora um projeto e depois fiscaliza uma empreitada que tem na base esse mesmo projeto. Esta situação é uma situação que já tinha sido, digamos, alvo de uma recomendação do próprio Tribunal de Contas e que também aqui quisemos dar cumprimento a ela, transferindo, e é um processo gradual, as 10 pessoas que hoje ainda estão nesta unidade de coordenação de projetos na IP Engenharia serão transferidas, migrarão para dentro da IP até, presume-se, até ao final do ano. Portanto, não vamos continuar, que fique claro do nosso lado essa matéria, não queremos continuar com esta atividade, até porque ela não tem expressão dentro da IPE, onde ela tem expressão é dentro da IP, onde nós temos efetivamente um conjunto de pessoas e em número e em capacidades, onde estamos a concentrar as capacidades para fazer a fiscalização. Quer a fiscalização de empreitadas, quer naturalmente aquilo que deriva e que é a nossa atividade core, a fiscalização da rede ferroviária e rodoviária. Portanto, eu, sobre esta matéria, não sei se a minha colega quer dar algum esclarecimento mais sobre este ponto de reação dos trabalhadores. Dou-lhe a palavra. Já ligou. Muito obrigado. Apenas para esclarecer que, antes de nós promovermos esta organização, tivemos o cuidado de fazer uma reunião com os trabalhadores que irão migrar para dentro da IP, e eu digo migrar não em termos de entidade patronal, porque a sua entidade patronal manter-se-á a IPE,
mas a figura jurídica que nós vamos usar é assistência ocasional e, portanto, assistência ocasional implica que o próprio trabalhador tem que dar o acordo para ir trabalhar temporariamente para a IP. Portanto, nós tivemos o cuidado de fazer uma reunião, de explicar as razões subjacentes a esta reorganização, e todos os trabalhadores se manifestaram naturalmente disponíveis para abraçar este desafio do lado da IP. Só para esclarecer que 2 dos trabalhadores já eram da IP e estavam cedidos na IPE, portanto é muito frequente estas movimentações entre empresas do grupo. Aquilo que estamos a assistir com esta reorganização é ao regresso à empresa-mãe de 2 dos trabalhadores e à cedência da restante equipa, portanto ao acordo da equipa que migrou para a IP. Muito obrigado. Então, vamos prosseguir agora com o PSD e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidente da IP e restante equipa. O PSD sobre este tema pouco acrescentará, para além das respostas que o Sr. Presidente António Laranjo já nos deu e que esclareceu aquilo que eram as dúvidas do Partido Socialista. Nós, por norma, e acho que deve ser assim, portanto, o Estado, quando delega nas empresas do setor estatal a gestão das diversas áreas, naturalmente confia que as administrações das empresas tomarão sempre as melhores decisões no sentido da defesa do interesse nacional e do interesse público, e nessas circunstâncias confiamos perfeitamente naquilo que são as direções das empresas e, objetivamente, ficamos tranquilos com a explicação que nos deu. O tema no essencial que este requerimento se nos coloca é a questão do outsourcing, ou seja, é evidente que tratam de um aspecto da extinção de uma direção, que entretanto está incorporada dentro da IP, mas o problema que se coloca sempre e que se coloca também à gestão das instituições é, e no caso da IP em concreto, não é o caso agora, mas em algumas épocas com centenas de empreitadas a decorrer ao mesmo tempo, é preciso sempre assegurar competências, seja técnicas, seja operacionais, fundamentalmente nestas questões relacionadas com a fiscalização, porque muitas das vezes está aqui a diferença entre o sucesso e o insucesso de uma empreitada, o deslize dos prazos, e, portanto, uma fiscalização com competências técnicas bem asseguradas é sempre dinheiro em caixa, diria, e é sempre uma forma também de poupar ao Estado uns largos centenas de milhões de euros quando essas competências são asseguradas. E, portanto, estamos numa fase crucial, o PT 2020 ainda está numa fase de conclusão de projeto, naturalmente preparam-se para entrar em obra. Naturalmente, aquilo que são hoje 10 pessoas nesta área, provavelmente em breve serão necessárias muitas mais. A questão que eu coloco é mais relativamente ao futuro. E, portanto, é de que forma, qual é neste momento o planeamento que a IP tem relativamente, e é considerável, eu sei que é considerável o volume de obra que aí vem, e fundamentalmente na ferrovia. O panorama em termos de ferroviários no país, e bem, ao final de alguns anos, penso que vai mudar. Outras coisas teria aqui para traduzir e dizer relativamente a alguns conceitos, mas não é o tema aqui da nossa discussão. Mas isso vamos ter com certeza outros espaços de debate, mas se calhar falar-nos um bocadinho sobre isso, ou seja, e a capacidade da IP poder acompanhar o volume de obra que vamos ter por diante, portanto, e não é só agora o PT 2020, mas também depois o que virá a seguir o PNI 2030. E no essencial isto, e saudar e agradecer as informações que nos trouxeram. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra de novo ao Sr. Engenheiro António Laranjo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Toca, de facto, num aspecto que é crucial. E neste capítulo, o outsourcing tem sempre uma expressão significativa. Eu, quando há pouco referi
que só nas atividades de fiscalização de empreitadas, aquilo que é previsível no mês, este ano, no mês mais forte, são cerca de 800 pessoas. É evidente que a IP não tem 800 pessoas, nem faria sentido, se me permite, ter essas pessoas para fazer fiscalização. Isso é aquilo que o mercado dá e, felizmente, aquilo que o mercado dá e dá em condições. E aqui temos sempre que fazer esta separação, não querendo entrar em grandes detalhes, mas esta separação entre aquilo que é a gestão e coordenação de empreendimentos e aquilo que é a atividade própria de fiscalização. E nós, essa gestão e coordenação de empreendimentos é assegurada por nós, é assegurada pelas nossas equipas, é assegurada por aquilo que são as especialidades todas, que numa vertente ferroviária estamos a falar de 7, 8, 9 especialidades que estão aqui em causa, via, catenária, sinalização, enfim, há uma panóplia de especialidades e todas elas, nesta componente, digamos, de topo da estrutura organizacional que tem a gestão e tem a fiscalização, é sempre assegurada por pessoas da própria IP. Ou seja, o know-how é nosso e depois há, efetivamente, perdoem-me esta expressão, mas há depois muita mão de obra que tem que ser necessária para garantir aquilo que são as atividades, a segurança em obra, portanto, tudo isso são matérias que competem à fiscalização. Portanto, outsourcing existe, vai continuar a existir. A IP considera que está neste momento, aliás, é bem evidente, a necessidade de reforçar meios, temos esse processo digamos, em discussão com o próprio Governo, com a nossa tutela, para reforçar meios, particularmente porque nós estamos a sair daquilo que o Sr. Deputado disse muito bem, estamos a sair da fase de projeto em que os projetos estão todos lançados, estão a terminar esses projetos e estamos a passar gradualmente para a fase de empreendimentos. Eu pedia ao meu colega depois, Carlos Fernandes, que pudesse abordar este tema também, mas estamos a passar claramente já numa fase de execução de empreendimentos do Ferrovia 2020. Mas não nos esqueçamos que temos uma nova vertente que está a aparecer e que queremos que ela apareça, porque acho que é aquilo que o país necessita, é de lançar tão breve quanto possível os novos projetos, aqueles que a Assembleia, aqueles que venham a ser aprovados no âmbito do PNI 2030. Estamos preparados, dimensionados e com os pedidos necessários para nos posicionarmos em condições para fazer face a esse conjunto digamos, de trabalho quer ao nível de projeto, quer ao nível de obra que está neste momento a ser executada. Eu penso que sobre essa matéria pedia talvez ao Engenheiro Carlos Fernandes que desse uma nota sobre aquilo que é hoje a atividade também de construção que está em curso. E digo isto, peço desculpa só, da mesma forma como a doutora Alexandra Barbosa está com esta vertente do capital humano e, portanto, o engenheiro Carlos Fernandes tem a direção de empreendimentos, entre muitas outras, mas tem a direção de empreendimentos e a pessoa mais adequada para falar sobre esta parte de empreendimento. Muito boa tarde. Estamos, de facto, a entrar numa fase diferente do Ferrovia 2020. Estamos à data de final do mês de junho com mais de 70% do programa em fase de obra, e significa em obra mesmo ou em fase avançada de empreitada para a obra. Portanto, é uma fase completamente diferente, os projetos estão praticamente a acabar-se e esta reorganização do grupo vira no sentido de nos prepararmos para o que aí vem. Para o que aí vem de Ferrovia 2020, para o que aí vem de PNI 2030. Nós vamos ter um desafio em termos de execução de projetos na ordem de 60 a 70 milhões de euros entre este e o próximo ano. E, de facto, a empresa tem que se preparar para não correr os mesmos riscos que correu no arranque do PET 3+, do Ferrovia 2020. E, portanto, temos, no fundo, a engenharia nestes três grandes polos que o Engenheiro Laranjo já falou, dividida entre IP e engenharia, virada para projeto e revisão, tem que ser capacitada para fazer projetos muito complexos e apoiar na revisão e acompanhamento dos projetos que contratamos fora. Temos de ter uma direção de engenharia forte, capaz de responder àquilo que são todas as solicitações da empresa, na área da manutenção e outras, rodoviária e ferroviária, e temos de ter essa engenharia também capacitada para fazer gestão de projeto, e é para isto que nos estamos a preparar. A fiscalização é uma área de outsourcing, mas a Refer tradicionalmente tinha duas grandes áreas de outsourcing.
a área de fiscalização e a área de gestão de obra. Nós, durante muitos anos na REFER, os grandes projetos que tínhamos, recorríamos também ao mercado para fazer o acompanhamento do lado do dono de obra. Foi assim no projeto de alta velocidade, foi assim na linha do Norte, foi assim em muitos outros projetos. Foi isto que nós não quisemos que acontecesse, ou seja, estas funções core, nós queremos que aconteçam dentro do grupo. A fiscalização é uma matéria, muitas vezes, de simples administração, de acompanhamento administrativo da obra, há mão de obra qualificada no mercado e é para essa que nós vamos contratar. São estas centenas de pessoas que fazem um pico que nós não temos capacidade internamente. Todos os nossos recursos capacitados estão a ser concentrados na área de empreendimentos da IP e estas 8 pessoas que vão da IPE para a IP não necessitam de formação porque vão fazer rigorosamente o que estavam a fazer na IPE, elas estão a avaliar propostas de concorrentes aos grandes concursos de empreitada, estavam a fazê-lo na IPE, vão fazê-lo na IP, vão fazê-lo dentro da direção de empreendimentos, porque é lá que estão os gestores de empreendimento, é lá que as propostas são avaliadas, portanto é para lá que elas foram. Estavam essencialmente a fazer a avaliação de propostas e a acompanhar e a lançar o projeto do Metro do Mondego, exatamente isso que eles vão continuar a fazer, mas integrados dentro da área de empreendimentos, exatamente para evitar que nós no futuro tínhamos que contratar a gestão, o que é core da gestão de empreendimentos ao mercado. É isso que nós queremos claramente fazer em casa e, portanto, queremos capacitar-nos para fazer projeto na IPE, para reforçar as capacidades da área de engenharia, exatamente para responder às muitas solicitações internas do grupo e queremos ter as competências core na gestão dos empreendimentos do lado da DEM. Em termos de fiscalização, a DRR é praticamente autossuficiente do ponto de vista de fiscalização daquilo que é preciso fazer na área rodoviária, digamos assim, exceto um ou outro pequeno empreendimento em que vamos fora, tudo o resto é feito internamente. A área de manutenção ferroviária também, tudo o que é manutenção corrente, fazemos fiscalização interna, como já foi dito. Apenas um ou outro empreendimento, intervenção a nível de taludes, alguma intervenção mais pesada devia feita pela área de manutenção, é que recorremos também à fiscalização. Mais uma vez, a gestão da obra é feita internamente. E depois, tradicionalmente, tudo o que é a gestão de grandes empreendimentos, vamos buscar aquilo que é mão de obra em grandes quantidades, aquelas centenas de pessoas que o engenheiro Laranjo falou já, vamos buscar ao mercado. E, portanto, é desta forma que nós nos queremos preparar, capacitar para poder responder à fase de obra que aí vem até 23 e preparar para começar a lançar já os projetos que nos vão permitir, depois de acabar esta fase de obra, arrancar com a fase de obra do PNI 2030, que vai ser muito mais ambiciosa ainda, que foi esta do Ferrovia 2020. Muito obrigado. Vamos prosseguir agora com o Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Infraestruturas de Portugal, na palavra do Sr. Engenheiro António Laranjo, a sua equipa, e agradecer os esclarecimentos, as respostas que deu até agora, porque sabemos que a Infraestruturas de Portugal, obviamente, creio que todos reconhecem a importância muito grande que tem para o nosso país, não só histórica, mas também para os grandes empreendimentos que vamos ter daqui para a frente, já para não falar daqueles que ainda falta terminar, nomeadamente já aqui referiram o trabalho que está a ser feito relativamente ao Ferrovia 2020. Temos tido a oportunidade também aqui na Comissão de ter, noutras ocasiões, a Infraestruturas de Portugal para falarmos mais especificamente, exatamente, do Ferrovia 2020, qual é que era o ponto de situação, e neste momento percebe-se que seja um momento mais importante porque de facto tem que se preparar para o PNI 2030 e a primeira questão que deixava também, porque está relacionada com a questão dos recursos humanos e acho que é relevante neste âmbito percebermos exatamente para fazer face ao PNI 2030, sabemos que ainda haverá novidades ao longo deste ano relativamente a isso, mas se de facto esta decisão teve apenas que ver com uma adequação, digamos assim, da própria Infraestruturas de Portugal ao PNI 2030, ou se serão necessárias outras decisões deste género para adequar, ou se estão a pensar tomar mais algumas decisões deste género para adequar a capacidade da Infraestruturas de Portugal para fazer face ao PNI 2030. Sobre especificamente a matéria da fiscalização, da Direção de Gestão e de Fiscalização, que é isso que traz aqui neste requerimento, também já noutras ocasiões tivemos aqui a oportunidade de falar que, de facto, a parte da fiscalização tem sido um setor, tem especificidades muito grandes dentro do universo da IP, também tem um histórico ao qual o Sr. Engenheiro já aludiu na sua intervenção inicial e tem aqui a questão da utilização do outsourcing, porque
a justificação tem a ver com o número de trabalhadores que é necessário para fazer, para executar exatamente essa mesma fiscalização. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de questionar neste momento, considerando também as informações que já deu até agora, tem a ver se esta decisão da extinção da Direção de Gestão e de Fiscalização da IP Engenharia, como é que consideram que de facto vai ou não melhorar a execução dos vários projetos que estão já em cima da mesa, qual é que foi a avaliação que fizeram desse ponto de vista para, enfim, também perceber se de facto falaram aqui de uma decisão que tem a ver apenas com uma, digamos, reintegração de trabalhadores no grupo IP fazendo exatamente as mesmas funções, porque agora, e se de facto esta capacidade que a IP necessita vai funcionar, ou se apenas necessita desta decisão sobre a Direção de Gestão e de Fiscalização, ou se pelo contrário, que planos é que existem mais do ponto de vista dos trabalhadores e dos recursos humanos que a IP tem planeados para fazer face aos empreendimentos que tem neste momento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro António Laranjo. Sr. Presidente, permite-me que eu fale sem a marcha, senão vou sufocar. É falta de treino, não é? Efetivamente, admito. Ora bem, as organizações, como naturalmente todos compreendemos, têm ajustes na sua estrutura ao longo do tempo e nós não fazemos coisa diferente dessa, e aquilo que fizemos com esta transferência, porque dizer extinção é um bocadinho forçado, ela desaparece enquanto caixa no organograma, as pessoas são transferidas para a casa-mãe e eu diria, são transferidas a estas como desejariam ser transferidas todas as outras pessoas que certamente estão ainda naquela organização. A casa-mãe é efetivamente uma estrutura mais consolidada, mais com um conjunto de recursos humanos, onde naturalmente o acolhimento é feito de uma forma diferente. Portanto, o que nós estamos a fazer em relação a esta área da gestão e coordenação de empreendimentos é transferi-los para onde nós temos o resto do know-how, mas o resto que é a montanha do know-how. Portanto, onde nós temos centenas de pessoas e não 10 ou 12 ou 15 que estavam neste momento na IP Engenharia. Por outro lado, permita-me também dar nota que o que nós queremos concentrar na IP Engenharia é efetivamente as competências de projeto. Mas, anteriormente, dentro da IP Engenharia existia uma unidade de estudos de mobilidade. Essa unidade de estudos de mobilidade, numa decisão que já foi tomada em 2018, também já migrou para dentro da IP, para aquilo que é a Direção de Planeamento Estratégico, onde nós fazemos todos os estudos que dizem respeito à mobilidade, quer rodo, quer ferroviária, e, portanto, onde faria e faz sentido que estas pessoas, em vez de estarem, e eram 4 ou 5 pessoas, em vez de estarem numa IP Engenharia para fazer uns estudos de mobilidade, elas sejam integradas numa estrutura como aquela que a IP tem. São medidas perfeitamente normais, entendemos nós, neste âmbito. Outra questão que coloca, e essa a resposta é efetivamente uma resposta diferente, nós, relativamente ao PNI 2030 e àquilo que é os desafios que temos pela frente, eu não posso deixar de recordar que em 2016, quando este Conselho de Administração tomou posse, aquilo que tomámos como tarefa imediata foi, de facto, lançar os projetos do Ferrovia 2020 e, portanto, era aquilo que necessitávamos lançar e agora estamos já a essa fase praticamente ultrapassada, lançámos perto de 40 milhões de euros em projeto, o que é, de facto, um valor nunca visto em termos nacionais e estamos agora numa fase que também será a muito curto prazo, e a muito curto prazo significa dentro de meses, de um ano,
estamos a falar do maior volume de investimento em obra, que é, no fundo, o resultado de todos aqueles projetos que nós tivemos. Mas queremos mais do que isso, porque achamos, como a senhora deputada disse muito bem, que a missão da IP é efetivamente uma missão estruturante para o país nesta matéria, no domínio das obras públicas, e não podemos deixar que aconteça ao PNI 2030, qualquer que seja o formato do conjunto de projetos que ali estejam, não podemos deixar que aconteça aí o que, infelizmente, aconteceu no Ferrovia 2020. Ou seja, temos que nos preparar para lançar esses projetos em simultâneo com todas as atividades de construção e, no fundo, de desenvolvimento dos empreendimentos que estão, neste momento, já a decorrer. E, nesse sentido, temos na nossa tutela, e temos vindo a trabalhar com a tutela, no fundo, um pedido de reforço de meios humanos que tem a ver com a necessidade para dar a resposta àquilo que o próprio PNI 2030 tem. Portanto, nós não podemos dizer que com esta tão simples alteração, perdoem-me dizê-lo assim, que fizemos na transferência de um conjunto de pessoas da IP Engenharia para a IP, que estamos preparados para o que aí vem. Não, não estamos. Estamos a preparar porque fomos buscar pessoas que, algumas são nossas, outras estão na IP Engenharia, mas que ao serem transferidas para a IP vêm reforçar as competências. Como dizia o engenheiro Carlos Fernandes, não necessitam já de formação, porque elas têm dezenas de anos de formação, a maior parte dessas pessoas que vêm para dentro da IP. E com essas pessoas nós conseguimos aumentar muito mais o leque, a abrangência que nós temos para receber, esperamos nós, o conjunto de pessoas que precisamos de admitir para formar e para dar resposta àquilo que é o PNI 2030. Eu penso que respondi às questões que a senhora deputada tinha colocado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora passar ao PCP. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero começar por cumprimentar o engenheiro António Laranjo e a doutora Alexandra Barbosa e o engenheiro Carlos Fernandes, agradecer a vossa presença na Comissão e, como já aqui foi dito, esta reunião está diretamente relacionada com a iniciativa que o PCP tinha levado a cabo na Comissão Parlamentar, no sentido de se debater, neste caso com o Governo, esta decisão relativamente à unidade, à direção da IP Engenharia e às unidades que têm a ver com a fiscalização e a gestão na empresa. E eu queria começar por fazer uma primeira pergunta que tem a ver com a intervenção inicial, com a apresentação que o engenheiro António Laranjo começou por fazer na reunião, porque eu posso ter entendido mal, eu posso não ter ouvido corretamente, mas a explicação que o senhor fez das origens da IP Engenharia e daquele processo histórico da Ferbritas, ou eu não percebi bem, posso ter ouvido mal, ou então não quero acreditar no que ouvi, porque, muito honestamente, quem sabe um bocadinho do que foi a Ferbritas e do que foi o papel que a Ferbritas teve, nomeadamente na Ferrovia Nacional, não concordará com aquilo que o senhor desenhou relativamente àquela época e àquele trabalho. Uma pessoa que tivesse ouvido o senhor engenheiro ficará a pensar que estamos a falar de uma microempresa ou de um gabinetezinho que acompanhava uma mina e que depois fazia umas coisas poucas aí para o mercado, e quer em relação à RAV, quer em relação à própria concretização de infraestruturas ferroviárias no país. Estou-me a lembrar do eixo Lisboa-Faro, em 2004, até então, e do nó ferroviário de Lisboa, e do número de pessoas altamente qualificadas que a Ferbritas tinha, salvo erro, à volta de umas 150, ligadas à questão da ferrovia, e não apenas para projeto, e não apenas para fiscalização, e não apenas para uma parte do processo, com um conjunto de competências que, até do ponto de vista da alta velocidade, prestou alguma assessoria, e não sei se valerá a pena equacionar de uma outra forma qual é, digamos, o acervo de competências e eu diria mesmo o caráter de reduto de engenharia que casas como a antiga Ferbritas e a atual IP Engenharia têm e podiam ter.
Porque quando nós falamos em redutos de engenharia, estamos a falar em casas que valem pelas pessoas que têm, pelas que tiveram e pela capacidade de transmitir esse conhecimento. Os senhores dirão, isso na IP vai estar garantido. As pessoas que passam da IP em engenharia para a IP são exatamente as pessoas indicadas para acompanhar, enquadrar e formar aqueles que vão entrar na IP. O nosso problema é o outro. O nosso problema não é das pessoas que deixaram de estar, que eram muitas e que se perderam, e sabe-se lá, umas que a lei da vida levou, outras que a lei do mercado levou. Mas o que é certo é que nós não estamos a falar das pessoas que têm ou deixam de ter a formação, porque nós valorizamos aquelas pessoas e devemos estar empenhados no papel que lhes deve ser reservado. O problema é mesmo de, uma expressão que se poderá dizer, de missões institucionais que se dá às casas. A missão institucional que se está a dar à IP em Engenharia é cada vez mais um leque muito restrito de competências e de funções, comparativamente àquele que tinha há uns anos. E essa é a questão central para nós, Sr. Engenheiro. Porque quando nós verificamos que, da explicação que os senhores deram e que nós registámos, que para não contratar fora a gestão de empreendimentos, que é claramente uma área core da IP, está-se a transferir estas pessoas da IP em Engenharia para a IP, no sentido de assegurar essa capacidade. Desculpa a ingenuidade da minha pergunta, mas eu pergunto qual é o problema de fazer as duas coisas. Porque é que uma coisa tem a ver diretamente com a outra, ou implica a outra. Porque é que a garantia de não contratar fora a gestão do empreendimento, que é claramente core da IP, depende de transportar as pessoas da IP em Engenharia encerrando serviços. Isto, mal comparado, faz lembrar as urgências dos hospitais que fecham de um lado para abrir do outro. E então passam a ter só aquele, porque ali fazem falta para garantir que se vai ter o serviço a funcionar, fecha-se daquele lado. Está-se a fechar a IP em Engenharia em muitas das suas valências. O senhor engenheiro já mencionou, e muito bem, que na área dos estudos de mobilidade, e estaremos todos certamente de acordo, que estudos de mobilidade é uma vertente da engenharia, na área dos transportes, que muita falta faz, e que, portanto, não estamos a pensar que só faz falta numa casa e não faz falta na outra. A questão é a missão institucional de uma casa, como a IP em Engenharia, olhando para o património ao longo dos anos das suas competências e do seu contributo, digamos assim, para a engenharia do nosso país. Ora, aí está uma área em que poderíamos também valorizar, sem prejuízo da diversificação das intervenções, das carteiras, do trabalho que é desenvolvido, porque se desse ponto de vista não estamos seguramente a falar das sinergias ou da ausência de duplicações, podemos estar a falar de acrescentar em quantidade digo pessoas, meios, capacidade de resposta, e não de retirar. Porque é isto que ao longo dos anos foi acontecendo. Foi-se retirando capacidade, foi-se retirando meios, foi-se retirando condições, ou, lá está, pelas pessoas que saíam e não eram substituídas, que aconteceu muito, ou simplesmente pelo encerramento de serviços, como agora está a acontecer outra vez. E, portanto, quando se pergunta qual é a razão que justifica que a IP Engenharia seja única e exclusivamente uma empresa com competências de projeto, é, no fundo, a pergunta central que eu julgo que nesta reunião se pode colocar, tem a ver, não é com aquela ideia de que as competências estão salvaguardadas dentro do grupo. Isso os senhores afirmam. Nós não podemos desmentir, não podemos contrariar. Os senhores afirmam, nós não temos como demonstrar o contrário. Os senhores dizem, estas pessoas continuam cá, até vão entrar outras, vão aprender com estas, essa competência continuará no grupo. A pergunta que nós colocamos neste caso é porquê, então, fechar cada vez mais o leque das competências da IP Engenharia enquanto tal. Quem olha de cima poderá dizer, estas coisas são instrumentos e nós damos aos instrumentos as funções que nós quisermos. A questão está precisamente na estratégia subjacente. E isso é que até agora não foi claro. Já estamos no final desta ronda, já os vários partidos fizeram perguntas e os senhores responderam, mas esta questão estratégica do esvaziamento gradual da IP Engenharia começou pela degradação em termos da capacidade de resposta da antiga Ferbritas. E que chegamos ao ponto de ficar com esta opção estratégica do ponto de vista do grupo, que essa, perdão, não foi clara, sobre a razão de fundo para colocar aquela casa nesse patamar e apenas nesse, é essa, no fundo, a questão central que nós gostaríamos de colocar e deixamos à vossa resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir a resposta. Mais uma vez, vou dar a palavra ao engenheiro António Laranja.
Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade, certamente, em me explicar relativamente à intervenção que fiz. E começaria, desde logo, por corrigir, se essa foi a interpretação que terei dado. Tentei ser sucinto, mas nunca desvalorizando a importância da empresa, neste caso da IP Engenharia, desde a sua origem até agora. A única coisa que eu quis referir foi que, em 1976, é constituída a Ferbritas para a exploração de agregados britados, portanto, no fundo, brita para o balastro, no fundo, o nosso balastro do caminho de ferro, que não tem de engenharia a não ser engenharia de extração. Portanto, não há aí nenhuma outra engenharia. Só muito mais tarde, e quando digo muito mais tarde, estou a falar de quase 2 décadas depois, é que começa a aparecer, a despontar naquela empresa Ferbritas, uma primeira vertente, que era uma vertente de planeamento, gestão e fiscalização de empreendimentos, que tem, de facto, uma primeira substância no eixo ferroviário norte-sul, e, portanto, nesta travessia, isto já no final da década de 90, tem a linha do Algarve, tem, sim senhor, tem o Cacém-Barcarena com a quadruplicação da linha, mas tudo isso são projetos que me permitem, nunca conseguiram trazer à própria, na altura, quer Ferbritas, quer Refer Engineering, como passou a ser chamada em 2013, conseguiu trazer qualquer tipo de subsistência. Esta empresa foi sempre uma empresa deficitária. Ao longo de todo este trajeto, deixou de ser deficitária em 2016, ou seja, quando conseguiu começar a equilibrar aquilo que era o seu orçamento de exploração. Mas, em momento algum, se subentenda das minhas palavras, uma desvalorização, quer do know-how, quer das pessoas. Aliás, muito pelo contrário, a importância que foi dada àquela empresa em 2016 foi de tal forma que eu próprio entendi assumir a presidência da IP Engenharia para retomar aquilo que era a missão da IP, a missão da IP Engenharia, a missão institucional que ela deveria ter. E é uma missão efetivamente importante, e cada vez mais é uma missão que pretendemos focá-la. Eu não entendi aquilo que o Sr. Deputado referiu de afunilar a IP. Não, estamos muito pelo contrário a dar-lhe expressão naquilo que é a área de projeto, a área onde nós entendemos, e projeto entenda-se também, projeto numa vertente complexa. Aqueles projetos que nós não encontramos em Portugal, entidades com as mesmas capacidades para os desenvolverem que temos atualmente dentro da própria IP Engenharia. E é aí que nós queremos continuar a manter esse know-how e, no fundo, transmiti-lo a novas gerações, aliás, as gerações não só das admissões que já foram feitas, mas também daquelas que pretendemos vir a fazer. Depois, é necessário também perceber que a IP Engenharia trabalha, neste momento, eu diria exclusivamente, e já vou fazer a ressalva do porquê exclusivamente entre aspas, trabalha exclusivamente para o Grupo IP, neste caso para a IP Casa-Mãe. A única coisa que a IP Engenharia faz fora deste grupo é uma atividade internacional para países como Angola, como Moçambique, onde temos uma componente de apoio na área da coordenação e, no fundo, desenvolvimento de estudos que não têm a ver com a engenharia ferroviária nesta altura. Portanto, o que nós fizemos nesta, digamos, a captar estas pessoas que estavam no número muito reduzido dentro da IP Engenharia foi trazê-las para dentro daquilo que é a Casa-Mãe. E o Sr. Deputado vai-me perdoar, mas essa é a filosofia que sempre temos visto defender, o Sr. Deputado defender, relativamente àquilo que é a própria estabilidade das pessoas neste contexto. Ou seja, na Casa-Mãe tem um conjunto, só para termos uma noção, nós quando estamos a falar de IP Engenharia e das pessoas que, por exemplo, ao nível da unidade de estudos estavam na IP Engenharia, é falar de 4 para 40 que estão na IP, no grupo IP, naquela mesma área, naquela mesma direção de planeamento estratégico onde são desenvolvidos os estudos. Portanto, a capacidade que essas pessoas têm de poder servir melhor a própria empresa é, de facto, muito maior na IP do que na IP Engenharia. Depois, não nos podemos esquecer
Estamos a falar de duas entidades juridicamente autónomas. Eu, quando preciso de serviços da IP Engenharia, tenho que os contratar, e tenho que os contratar ao abrigo da própria legislação. Portanto, qual é o sentido que faz eu estar a contratar permanentemente pequenos projetos, enfim, neste caso, pequenas atividades de fiscalização, quando efetivamente eles só trabalham para nós? Porquê é que eu estou a fazer toda esta parafernália administrativa, burocrática, que não me leva a lado nenhum? Então, trago-os para dentro do Grupo IP, trago-os para dentro da Casa-Mãe, e na Casa-Mãe eu vou potenciar a sua própria utilização. Até porque são recursos que têm um valor muitíssimo grande, e quando digo valor é o próprio custo que estes recursos têm para a empresa, porque são pessoas já com muitos anos de carreira, com muita experiência, e onde não devem exercer uma simples atividade de gestão ou da fiscalização, mas devem com certeza ter muito maior abrangência nas suas capacidades, que são aquelas que são potenciadas quando as integramos na IP. Eu penso que com isto terei respondido às questões que o Sr. Deputado tinha colocado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu tenho indicação do Partido Socialista, do PST e do Bloco de Esquerda que prescindem da segunda ronda. Não interrompi o Sr. Deputado por um dia estava a usar a palavra e por isso pergunto-lhe agora se prescinde ou se... Muito bem, muito bem. Então, podemos concluir esta nossa reunião. Queria só agradecer à equipa, ao Sr. Presidente da IP, à equipa que o acompanha, os esclarecimentos que trouxe, a todos os seus deputados, a forma como colocaram as questões. Penso que foi muito útil do ponto de vista objetivo daquilo que estava na base do requerimento que o Partido Socialista oralmente apresentou e que esta Comissão aprovou, e quando assim é, penso que podemos regressar todos a casa satisfeitos porque fomos eficazes, e isso também acho que é importante de registar. Muito obrigado a todos e muito boa noite.